Pra Convite caralho, aí. né? Ver os irmãos aqui é Vai foda. botar o telefone pra vibrar aqui pra... Meu irmão, é o seguinte. Foco. Vendo os irmãos, bebendo pra caralho. Daqui a pouco eu vou começar a chorar aqui, mano. Pô, um abraço. Caralho, O cara tá abraço, carente. O cara tá caralho. carente. Tem que botar uma cadeira simbólica aqui pro Calixto. Não Porra. pode comparecer. Daqui a pouco ele aparece, vai ver a foto, daqui a pouco, cadê Ele eu? tá Cadê aí. eu? Vai tá aí. A gente vai fazer a montagem. Vamos botar um anão ali, botar ali e falar que é ele. Agradeço aí vocês terem vindo ao convite e depois dessa mudança toda aí que... Não, eu falei que era bebida de graça, mas eu vim logo, correndo. Vai ser bom. Vai. vai. Hoje, pô, vou até ler a ficha técnica direito aqui, né, cara? Senão, Pô. vai que eu falo errado aqui, pô. Não, mas é... Vai que eu falo errado. Não. Tem como, a gente tem. Supletivo incompleto. Supletivo. CIEP Quarta 222. série, eu falo que eu tenho a quarta série forte porque eu fiz 3 vezes. aí. A quarta série, sério. Isso aí, reforçado. Felipe da Silva Rodrigues, graduação em Direito, OAB 2019, pós-graduação em Ciências Jurídicas, pós-graduação em Inteligência Aplicada à Vou embora. Segurança, É pica, né? mestrando em Justiça e Segurança, Vou embora. curso de formação de oficiais da Aí. PEMERG, curso de formação de oficiais temporários, isso aqui é... Você é o brabo. Você é o brabo. Esse é Curso o de melhor. policiamento em praças esportivas, estágio de adaptação à selva. Isso Porra. aqui também foi brabo. E a montanha? Brabo Ah, a montanha não fez com a gente. Não fui digno. Não fui digno de bancar essa etapa. E ele, oficial do Exército, oficial da PEMERG, coordenador de segurança da Copa 2014, Porra. coordenador de curso de especialização, batalhão de ações com cães, Porra. coordenador da Operação Levou Presente, coordenador da Puta que Operação pariu. Fica Presente. Que É pica, mais um moleque. currículo aqui. Aí, Caralho, moleque. Era só pra falar o que faz da vida, cara. Essa é o famoso assim, né? Você ainda não chegou lá, mas olha o quanto que você já se fudeu na vida. isso aí. É tipo isso, né? Caralho, E continua sendo merda ainda. Como é que pode, né, cara? Tijuca, tudo contigo. Faz pra não, tá lá. Vamos lá resolvendo. Abanando o carvão, aproveitando enquanto o sorvete não derrete. Prazer aqui, cara. Pô, valeu, irmão, que agradeço aí. Daniel Neves, formação em Direito, pós-graduado em Penal e Processo Penal. Experiência, Exército Brasileiro, 8 longos anos, Polícia Civil, pai. 6 anos. 6 anos na Polícia Civil. Ficando cascudo, né, cara? Esqueci de falar do curso de formação de oficiais da Reserva, Pô. Academia do Amor, Amor, CPR, amor. RJ. Academia Militar do Oficial da Reserva. Bom. Mas muito bom estar aqui com vocês Pô, hoje. excelente, mano. Obrigado aí pelo Agradecer convite. mais uma isso vez aí. por disponibilidade sábado. Pô, não, estamos aí. cara. Sábado, não sei. Não, quando filho. O pessoal vai ver, mas... Já Sábado. falei, pra trocar ideia com vocês, Sábado- bebendo, aí, Sábado aí até. esquece, Bom. Bom, até infinito. agradecer desde já os patrocinadores. Quem deu um tapa no visual foi Salão Samaranda. Então é bom, depois se vocês quiserem eu Sim, dou vou lá. um contatinho para vocês. Vai lá. Smart Web, que proporcionou aqui essa tecnologia que vai melhorar daqui a pouco. Show Aí, de bola. Bom. tá? O espaço também é da Smart Web, formato, depois a gente deixa os contatos. As comidinhas deixamos com delivery, sabores da Aurora. Aí foi o que eu mais gostei. Excelente. E vamos que do- vamos. Tem um brinde aos patrocinadores Mais aí. uma Brinde vez, aos patrocinadores. Os patrocinadores aí que. Isso aí. Isso aí. Samara. Obrigado, pra hein? vocês, Samara. Valeu, Samara. E aí, vamos que vamos. O primeiro que você chegou aqui foi Daniel Neves. Daniel, Claro. qual é a sua história, Daniel? Cara, então. Minha origem, cara, nasci em Inhaúma. Inhaúma, cara, eu costumo dizer que o cara que inventou esse nome, ele devia ser fã, né? Inhaúma, caralho, com certeza. Subúrbio carioca. Cara, um bairro fudido pra caralho do Rio de Janeiro. E eu costumo dizer o seguinte, cara, quando as pessoas perguntam pra mim onde eu me inspirei pra estudar, pra fazer concurso, né? A gente tem uma trajetória como oficial do Exército, assim, hoje na polícia, ele na PM ou na Polícia Civil. Eu costumo dizer que desde a infância eu me sentia mal por ser fudido. Era sempre pensei assim, caralho, não é possível que eu vou morar nessa porra aqui a vida inteira, meu irmão. Então, nasci num bairro bem pobre mesmo, no Rio de Janeiro. Minha família sempre origem muito humilde, mas meu pai, ele sempre foi empreendedor, assim, desde pequeno, sempre teve negócio, tinha banca de jornal, tinha padaria. Então, aquela correria do meu pai, da minha mãe junto, lógico, sempre me inspiraram, assim, pra... Aquela correria sempre me inspirou pra correr atrás do meu. Sempre me via os dois trabalhando dia e noite, nunca... Assim, a gente costuma dizer, né, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, apesar de ter nascido num local muito ruim, ter estudado em escola pública a vida inteira,
eu sempre tive isso na cabeça, que o mais breve possível eu faria alguma coisa para melhorar de vida. E com 14 anos eu fiz uma provinha, uma seleção pública que chama para um órgão aqui do estado, que antigamente era a Rede Ferroviária Federal, aí depois passou a ser Central, o nome, que é um órgão do estado. Fazia um processo seletivo e lá eles pagavam, na época, mais ou menos assim, que equivale a um meio salário mínimo. E aí eu ganhava meio salário mínimo, com 14 anos, carteira assinada, aí já comecei a acumular segundo grau com trabalho. Tudo junto. E tudo junto. E sempre naquele pensamento de não, vou me virar, vou melhorar de vida e vou correr atrás. E eu lembro, é engraçado que na época, o McLanche Feliz era... a Mac oferta no McDonald's era R$7,50, né, com o valor da época. E eu lembro que o meu ticket de refeição era esse valor, R$7,50. Então, meu irmão, chegava grandão no shopping. Porque eu não tava acostumado com essa porra. Fazer aquele lanche, né? Hã? Sim. Eu não tava acostumado. Meus pais não podiam... E quando a gente ia pro shopping, a gente não comia no McDonald's, meu. A realidade é essa. Às vezes sim, mas não era o normal, entendeu? Então, meu irmão, eu com 14 anos eu já falei, meu irmão, grande pra caralho. Chegava no shopping, meu irmão, vou no McDonald's, entendeu? Então assim, eu comecei a pegar o gostinho pela independência muito novo. Eu era o irmão mais velho dos 3 filhos que meus pais tinham. Então eu sempre tive uma responsabilidade um pouquinho acima dos moleques da minha rua, assim, da onde eu morava. Então eu acho que terminando o segundo grau, aliás, quando eu saí do estágio lá, do trabalho com 16 anos, fui ajudar meu pai na padaria, então fiquei ajudando meu pai, ele atendia muito balcão, muita gente, então você começa ali desde muito novo, pegar experiência ali no trato com o público. E me recordo até de uma vez que foi um rapaz lá, uma criança lá, né, reclamar que tinha achado no pão um pedacinho de barata, né, no pão. Aí eu cheguei pro moleque e falei, não, beleza, vou trocar aqui o pão pra você. Aí o moleque, troquei o pão e tal, tinha um coroa muito sagaz lá na padaria, engraçado. E aí o coroa falou assim pra mim, caralho, esse moleque tá de causada, não é possível, porque ele achou a perninha da barata na dobrinha do pão, esse moleque botou essa porra desse pé de barata aí. Daqui a pouco volta o moleque meia hora depois com outro pão. Pô, achei de novo o pão. Aí o velhinho falou pra mim, cara, esse moleque tá de sacanagem, cara. Aí eu falei, não, deixa ele comigo. Aí eu cheguei pro moleque e falei assim, meu parceiro, olha só, tu já achou 2 perninhas, quando tu achar 6, tu vai ganhar uma bicicleta, hein? Aí, cara, moleque novo, né? Lembro que meu pai me ligou, puto pra caralho lá da padaria. Caralho, o que você falou pro moleque, porra? Que perna de barata que vai ganhar a bicicleta? Caralho, tá maluco, porra, quer me fuder? Enfim, mas a gente vai pegando essa experiência de balcão, de atendimento ao público, vai ganhando experiência e vai vendo que... Enfim. E quando... Eu vou parar nos 18 anos pra gente não avançar muito, mas quando fiz 18 anos, né? Lembro que tinha um vizinho lá que era tenente de carreira. E ele me deu um catuque, falou, porra, por que tu não faz o CPOR, cara? Tu tá aqui, porra, perdido aqui, todo fudido, faz o CPOR. Eu falei, te deu um bisu do mas CPOR do CPOR, já direto. Eu tinha na minha cabeça que eu não ia servir. Eu falei, vou fazer faculdade, o caralho. Tava no segundo grau ali pensando, vou fazer faculdade. Eu tinha um padrinho que fazia direito, que sempre foi uma pessoa que já era concursado do Corpo de Bombeiros, sempre foi um exemplo muito grande lá pra família, que era a única pessoa que era concursada. Eu tinha como um espelho e tal. Meu avô também foi militar da Marinha, meu pai foi militar também do Exército, então eu já tinha essa pegada na família e tal. E aí quando ele falou essa porra do CPOR, não, cara, pô, você faz lá o CPOR, se você estiver na faculdade você vai conseguir entrar lá e tal, e porra, já sai como tenente, vai ficar como tenente temporário, e aquela coisa, eu fui digerindo aquilo, falei, cara, vamos ver, né, cara, é uma possibilidade. E aí, quando eu fiz o CPOR, aquilo ali foi pra mim uma porta de entrada para muitas possibilidades, né? E aí eu vou passar a bola pro Rodrigo, senão a gente vai ficar se alongando aqui, mas eu vou caminhar até os 18 anos, mas assim, porque lá no CPR tem muita história, né, irmão? A gente tem muita história do CPR. Então vou parar nos meus 18 anos para dar pro Rodrigo contar a história dele até os 18. Vou chegar, vou fazer esse marco temporal, então até os 18. Eu vi lá no planejamento que era 10 minutos, eu vou até... Uau, tem que olhar, né? Esse Tem que olhar não. O cara mandou lá o planejamento, 10 minutos, pô, 10 minutos. Eu até li o roteiro, mas falei assim, não, vou deixar pra falar na hora pra não ficar mecânico. Mas, pô, excelente. Comigo aqui é gente da gente.
Gente da gente, isso aqui é irmão, pô. Deixa eu botar mais alto, daqui a pouco vai estar me beijando. Isso aqui é irmão. Bota aí. Daqui, vai lá. Uma dose aí pra molhar a palavra, né? Só escutei, mas é bom molhar a palavra antes de falar também. Mas diga lá. Fala aí, Felipe. É Felipe ou Rodrigues? Qual é? Pode ser, agora ficou Felipe Rodrigues, cara, que na verdade, assim, né, antes de começar em si é engraçado, né, porque o meu nome de guerra no exército era Rodrigues. Sim. E quando eu entrei na polícia, a tendência era continuar também como Rodrigues, né. Só que calhou que nos 3 anos da academia não podia ter cadete com o mesmo nome, né, pra não confundir. E aí já tinha um contemporâneo meu mais antigo, que o nome de guerra dele era Rodrigues, e aí acabou ficando Felipe Rodrigues. E aí ficou até hoje, né? Eu até pensei depois em mudar também, tirar. Só que tem uma coisa na polícia que as pessoas falam que quando o cara muda de nome, é porque ele fez alguma merda. Isso é fato. Porque ele fez alguma merda. Então eu falei assim, não, vou deixar. Muitos que mudarem. E calhou que depois esse camarada, esse Rodrigues, ele foi trabalhar comigo também lá no Batalhão de Nações com Cães, e aí eu deixei. E o pessoal já me conhece assim, mas, pô, irmão, pode me chamar de Rodrigues, de Felipe, de qualquer coisa aí que a gente tá. Felipe Rodrigues que a gente tá aí sempre mais difícil, né? Que a gente tá aí sempre pra somar, né? E dentro aí da pergunta inicial que o Daniel bem respondeu, acho que, na verdade, não é uma história, né, cara? São várias histórias que quando você vai costurando elas vão se interligando e elas fazem a gente chegar onde a gente chegou, né? Eu vou fazer 35 anos ano que vem, né, cara? Pô, tá sugado, né? Tô achando que... Tá 45. Não, tá com a carcaça de 50. Carcaça de 50, né? Carcaça de 50. E a minha família... A minha mãe morava na Ilha do Governador, lá no Morro do Dendê. Uhum. Meu pai morava ali em Marechal, onde ele mora até hoje, ali na Tenente Magalhães, perto ali do supermercado Guanabara. Ou seja, todo mundo fudido. Tô fudido, mas meu pai, ele teve a oportunidade aí ele entrou pra Marinha aí como fuzileiro, depois fez prova para sargento músico. Mas eu nunca tive essa entrada. Meu pai nunca falou de quartel comigo dentro de casa. Ele já me levava para algumas formaturas, né? Que meu pai fala, na Marinha, que se tiver alguém assistindo que é de Marinha, o pessoal fala assim, não, vamos lá comigo pra tocata. Meu pai era da banda. Tocata. Que na verdade era uma formatura onde meu pai ia estar junto com a banda. Uhum. Porra, eu achava aquilo ali muito chato, cara. Porque, ficava às vezes em pé no sol, não conhecia nada, não prestava atenção no que estava acontecendo. Então, pra mim, acabava sendo uma coisa que nunca me atraiu os olhos, né? Não sabia que ia ficar pra caralho em pé no sol, né? Exatamente. E pelo fato ali de morar perto da Vila Militar, né? A gente sempre tinha contato, né? O contato de... Ali, Marechal não tem muita área de lazer, né? Então, a área de lazer para quem tá ali, às vezes era você dar uma corrida na Vila Militar, você pedalar. Até hoje, o espaço ainda é utilizado muito por conta disso. Ali a gente sempre via o pessoal das Forças Armadas, do Exército, o pessoal correndo, mas nunca foi uma coisa... Eu achava interessante, né? Falei assim, maneiro, né? O pessoal correndo, cansando, até fêmea. Falei, deve ser maneiro, melhor do que correr sozinho, né? Sim. Mas nunca foi uma coisa aí que eu tinha essa diretriz, né? De falar pra minha vida e estar encaminhando. Então, assim... Não pensei em nada pra minha vida, o que eu ia fazer de início, durante até os meus 14 anos de idade, né? E aí com 14 anos de idade meu pai foi transferido para Belém e ele ficou morando 3 anos lá. E por mais que às vezes a gente tenha algum preconceito, né, com alguns estados da região norte, a gente tem um preconceito, na verdade, né, que a gente não conhece, saber como é. Lá a metodologia de ensino era bem diferente daqui do Rio. Aqui no Rio você só faz uma prova quando você está no 3º ano. Lá não, eles chamavam de PRISE, Programa de Ingresso Seriado. Então você fazia uma prova no 1º ano, uma prova no 2º, a prova no 3º, e no final do teu 3º ano somava a média para você poder ver se você tinha a nota para entrar no curso que você escolheu. E apesar do meu pai ser sub da Marinha, eu estudava num colégio, que eu lembro que a mensalidade do colégio era... Foi morar com ele? Fui morar. Não tinha nem como ficar aqui. Meu pai e minha mãe são casados até hoje, né? Então, eles são casados. São casados até hoje. Fui morar com eles lá. Você falou que um morava em tal lugar, outro morava. Não. A minha mãe, ela é da ilha do Dendê e meu pai de Marechal, mas a origem, não. Morava lá. Não. Então, assim, e fui pra lá. E lá mesmo num colégio, né, que R$265, se você for botar corrigido por dia de hoje, vamos dizer que o colégio fosse uns R$700 por mês, né? Eu cheguei a estudar com filho de fazendeiro,
filho de gente que trabalhava com estação de madeira. Trabalhei com uma garota que o pai dela tinha um consórcio empresarial, que até hoje eu não sei direito que porra é essa, né? Consórcio empresarial, mas eu lembro que uma vez ela falou que veio ao Rio de Janeiro e o pai dela fechou um andar inteiro do Copacabana Palace pra ficar com a família dela pra passar o ano novo. Holding. E aí, depois disso aí que eu comecei a ter uma noção de, tipo assim, de que você tinha que estar fazendo alguma coisa pra você estar estudando. E é muito o ambiente que você convive ali, né? Assim como eu estudei com pessoas com muito dinheiro, pessoas com uma situação igual ou pior do que a minha, mas todo mundo ali voltado, e o colégio tinha essa pegada, né, de você, pô, não, tem que estudar para se preparar para a prova. Eu não sabia o que eu queria fazer, eu falava assim, pô, eu quero fazer publicidade, computação, educação física ou direito. Mas se tu perguntasse para mim o que fazia cada um desses aí, eu não sabia de porra nenhuma. Né? Não só porque tu tinha referência. Não, referência, isso aí, de você ver assim, não, o cara fala que quer fazer tal curso, o outro fala que é outro. Mas assim, as minhas amizades e o pessoal da minha família, eu não conhecia ninguém que tinha uma referência para o pessoal poder falar para você, não, isso aqui você faz isso, aquilo outro. Até porque as referências que eu tinha, não tanto às vezes do meu pai pelo fato de ser militar, mas no ambiente que eu morava, aquela pessoa que você vê assim, pô, o cara tem um carro, o cara tem uma vida relativamente tranquila, o que esse cara faz? E era quem estava no meu entorno, então era o cara que era policial, era o cara que era bombeiro. Eu via como é que era como é que era. Não, e você vê o que tá próximo de você. Sim. Porque não adianta nada você falar assim, pô, não, tem um camarada que é médico. Médico é uma profissão boa que o cara tá bem. Só que eu não conheço nenhum médico, pô. Entendeu? Não tem um colega meu que foi médico, eu não frequento, faz na faculdade. Pegando um link no que tu tá falando dos cursos, quando eu decidi vou fazer direito, estava no segundo grau para eu estava em colégio público. Da minha turma, só 3 passaram para a faculdade. Numa turma de colégio particular de um PH da vida, 90% eu imagino que deva, eu não sei a porcentagem obviamente, mas eu imagino que 90% deve passar por uma faculdade aí depois que acaba. Eu decidi fazer direito porque eu pegava aquele jornalzinho da Folha Dirigida, que hoje em dia a molecada não tem mais o tipo de informação, agora é tudo digital, né? Eles não têm mais acesso a papel. Mas na minha época, o acesso a informações sobre concurso público, a gente está falando de 2005, né, que foi o ano que eu terminei o segundo grau. Porra, estamos em 2022, então quer dizer, naquela época, todas as... Eu comprava Folha Dirigida, e eu me lembro que eu comprava e tal, eram 2 vezes por mês, e eu pegava e eu percebi ali que todos os concursos, cara, cobravam de alguma maneira direito. Precisava de direito e tal, direito administrativo, direito constitucional e tal. Então eu falei, caralho, porra, eu preciso me segurar em um porto seguro. Sim. Eu preciso sair dessa merda aqui que eu tô pra viver alguma coisa maior, eu preciso me agarrar em alguma oportunidade. Meu avô foi a pessoa que pra mim é o herói da minha vida, assim, e meu avô sempre falava, faz uma prova, faz um concurso, tem um contra-cheque, tem uma matriculazinha, depois você se vira, vai pra tua correria, mas se agarre num porto seguro, porque você vai passar a sua vida inteira mais tranquilo. E aí, foi por isso que eu decidi fazer direito. Tinha a referência de um tio meu, meu padrinho, Renato, que é bombeiro, sempre foi uma referência, fazia direito, e eu tinha como referência também meu avô, que sempre fala de questão de concurso, então por isso eu escolhi direito. Por que você escolheu direito? Então, na verdade, dentro desse período, né, meu pai ficou lá em Belém, no meu último ano do ensino médio, era o último ano que meu pai ia ficar lá em Belém, porque o oficial fica 3 anos, fica 2 anos e o praça fica 3. Meu pai ia voltar. Se ficar bêbado tem problema aqui, não? Não, fica à vontade, meu. O dono da casa é ele aí, pô. Você tem que perguntar pro dono da casa, eu sou visita. Vai gravar o Daniel aí no chão. Não, tem que fazer o teste do bafômetro antes e depois. Tu parou? Essa porra deu dengue, sabia? Não, tô aos poucos. Já foi o primeiro copo já, esse aqui já tá no segundo. E aí o que aconteceu? No final do terceiro ano, né, quando eu ia terminar em 2005, eu ia fazer o meu último ano do vestibular seriado, lá para Belém, e era o ano que meu pai ia voltar. Então o que aconteceria comigo? Se eu tivesse passado no vestibular lá para Belém, meu pai ia voltar no final do ano e eu não ia ficar. Não teria como ficar. E aí eu falei isso com meu pai, falei assim, olha, tô no último ano e tudo, só que eu quero tentar fazer uma faculdade pública, porque eu sabia, meu pai, apesar dele ser militar da Marinha, mas sempre foi enrolado com dinheiro.
Até hoje é enrolado com dinheiro. Meu pai tem, sei lá, uns 30 cartões de crédito aí. Por quê? E ele acha que o salário dele. Que o salário dele é o que o cartão de crédito e o banco proporciona pra ele. Não, enfim. Eu vou te falar, não vou falar porque ele é enrolado. Porque... Não, mas pior que não. Pior que não. Pior que é falta de inteligência financeira mesmo, né? Mas enfim. E aí eu voltei em 2005, né? Saí de Belém, fui porque morando na casa do meu tio. E eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer uma faculdade pública, né, cara? E aí na época eu fiz os vestibulares, eu fiz a prova do Enem, fiz a prova da UERJ, fiz a prova da UFRJ, 2005. Eu também 2005. E aí na hora que eu fui escolher os cursos, eu não sei se está assim ainda, né? Mas dependendo do curso que você escolhia, a segunda fase eram matérias específicas. Então eu fui meio por eliminação. Falei assim, pô, quais são os tipos de matéria que eu consigo me safar para poder passar? Entendi. E aí, por exemplo, eu lembro que na UFRJ você conseguia colocar 3 opções de curso. Que você botava o que você queria, sendo que tinha que ser dentro da mesma área do conhecimento. Então eu lembro que na UFRJ eu coloquei Direito como primeira opção, coloquei História como segunda e a terceira era Jornalismo. Porque tinha que fechar ali dentro das matérias. Eu falei, pô, o que eu falei, pô, minha prioridade é o Direito e na UERJ eu tentei Direito. Mas por que a prioridade é o Direito? Então, aí dentro dessa questão aí das pessoas que eu conheço, que eu conheci, né? Nessa época eu não conhecia ninguém que era formado em Direito, né? Mas eu pensava assim, pô, já que eu vou estudar, que eu estude para ser alguma coisa. E eu lembro até por conta nessa época eu não tinha o costume de ficar assistindo muito jornal. Hoje eu assisto jornal, porra, todas as emissoras. Meu carro é só a Band News e CBN, então hoje eu tento me manter muito informado. E eu pensava assim, pô, o que eu tenho que ser? O que um cara que faz faculdade, um cara bem sucedido? E eu falava assim, pô, delegado da Polícia Federal. Se você perguntasse pra mim o que fazia um delegado, o que fazia a Polícia Federal, eu não sabia de porra, né? Mas eu falei, não, se eu for formado em Direito, eu posso ser delegado da Polícia Federal. E foi. Botei como alvo, porque eu falei assim, olha, eu não sei o que escolher, né? Mas eu sei que tô vendo um monte de gente que tá se dando bem entrando por essa porta. Então, pô, vou encarneirar aqui, né, nessa porta. Foi por isso que eu fui fazer a faculdade de Direito. Aí o da UF, eu não cheguei a fazer o vestibular da UF, porque eu falei, pô, em Niterói, né? Eu falei, pô, então não vai ter como eu ficar indo pra lá. Aí na UFRJ, eu não passei para Direito e passei para minha segunda opção, que era para História. E para o UERJ eu passei para Direito. Passei para Direito no noturno, né? Que ainda tinha essas questões ali que você colocava se você queria fazer o primeiro ou segundo semestre noturno. Aí alguém falou comigo assim, não, bota o noturno, que o noturno é menor, porque o pessoal não quer. E eu falei assim, não, vou botar o noturno aí, porque o noturno, pô, tem a possibilidade aí de trabalhar, entendeu? Na guerra da carne ali você bota, não, que... Mas esse Revisus aí eu não tive. Então... Eu também não tive, pra você ter ideia... Eu nunca fiz o vestibular da UFRJ. Se você botar meu nome na internet, você vai ver. Nunca fiz vestibular. Sabe por quê? Não tinha conhecimento. Oh, rapaz, tô te falando que minha turma, de 40 pessoas, 3 passaram pra faculdade. Minha mãe fez faculdade, minha mãe é foda, porque minha mãe tinha 3 filhos, fez faculdade de psicologia na Estácio pagando. E o CR dela, que é a média final do curso, foi 9,03. No final do curso de psicologia, depois de 5 anos de estudo, ela foi até premiada lá, o caralho, e ela é homenageada e tal, e ela, com 3 filhos, eu lembro muito da minha mãe, e foi uma referência para estudo. Minha mãe todo santo dia dormia, porque ela copiava tudo que o professor falava, porque ela não tinha tempo de estudar em casa. Então ela copiava tudo, sentava na primeira fila e copiava tudo que o professor falava, e ela estudava tudo que o professor falava. E ela estudava que horas? Porque ela ia pra padaria, eles acordavam 4 horas da manhã, padaria, até 10 horas da noite, a vida do inferno. Se tem um empreendimento que eu nunca vou fazer na minha vida, é padaria, que eu peguei trauma. Minha mãe dormia todo dia com aquele maçaroca de papel em cima dela, e aquilo ali era uma referência pra mim. E aí quando eu fiz a prova do Enem, em 2005, não era como é hoje. Tem vaga hoje em dia, não tem vaga pra cá. Aliás, tudo foi concentrado no Enem. As coisas mudaram, né? A informação foi disseminada para todo mundo. Eram só algumas faculdades que aceitavam o Enem, eram todas. A informação, a informação hoje é mais democrática, né? Todo mundo tem acesso. Na época, algumas faculdades aceitavam o Enem e tal. Foi um dos primeiros anos que tinha ProUni. E eu lembro que eu passei pro ProUni com 100% de bolsa para Direito
E eu lembro que eu liguei pra minha mãe pra falar, minha mãe chorava, porque pra ela, cara, tipo assim, ela pagou faculdade 5 anos e, cara, o filho dela passou por uma faculdade. Cara, assim, pra você ver, eu nunca fiz vestibular de faculdade pública, porque com 17 anos eu passei pra direito de graça. A faculdade era do lado de casa, eu podia ir a pé pra faculdade. Eu falei, cara, eu não vou fazer lá pra UERJ, lá na casa do caralho, longe pra caralho da minha casa. Porque você com 17 anos não tem essa maturidade. Pensar, pô, de repente a UERJ é uma faculdade melhor, ou a FRJ não tinha esse... Cara, esquece, não tinha esse conhecimento. Eu não tive nem o bizu desse entendeu? Na minha família eu não tive essa referência. Eu mesmo não tive. Eu joguei lá pra UERJ, que eu lembro da UERJ, aí eu coloquei ciência da computação. Meu pai sempre foi de informática. Tá, mas é isso que eu tô te falando. Não, mas é alguém. É a referência. Só que ciência da computação é difícil pra caraca. É muito difícil. Claro, um nicho muito fechado. E aí as matérias que eram da segunda prova, né, da segunda fase, exatas, era muito alto sarrafo. Aí claro. Na segunda fase, pô, minha nota foi lá embaixo, né, de exatas, lá embaixo assim, pô, eu tirei de 10, eu tirei 8, entendeu? Só que aí o 8 era muito baixo, porque a galera era todo mundo 9, 10, era tipo porque tem poucas vagas, não é igual o direito que tem vaga pra caralho. Aí eu não maldei porque nas outras matérias de área humana eu fui bem pra caramba, que era português, era letras, né, normal, eu fui bem pra caramba. Eu poderia ter escolhido uma área humanas, eu conseguiria ter passado. Sim, com certeza. Mas ô Lucas, da onde a gente veio... Não, cara, eu vou te falar, eu acho assim, não é nem só o ambiente, cara. São às vezes assim, você pode estar num ambiente que a galera tá todo mundo cega. Se você estiver do lado de um cara que tem meio olho aberto, ele já te dá uma visão. Tanto é que quando eu voltei... Por isso que nossos filhos vão ser muito melhores do que nós. Não, nessa época do vestibular, tinha uma menina que estudou comigo, né? Engraçado, isso aí até, né, coisas que a gente falou agora eu lembrei, né? Quando eu voltei pro Rio, eu não sabia, né? Tinha que ver um lugar para estudar, né? E eu não sabia nada de colégio porque eu estudei em escola pública, aí fui fazer o ensino médio lá em Belém, num colégio particular, um colégio bom. Falei assim, pô, qual é a referência que você tem de colégio? A gente tinha um colégio lá tem ainda um colégio lá na Intendente Magalhães ali, que teve até a melhor nome do Brasil, não vou falar o nome aqui pra não fazer a propaganda, mas o pessoal sabe que até o pessoal participou de um programa do Silvio Santos e durante muito tempo o pessoal colocou assim, fala a porra do nome do colégio. A melhor aluna do Brasil estudou aqui. Fala a porra do nome do colégio. O Pentágono. E aí eu lembro que eu falei assim, pô, eu sei que o Pentágono é um colégio bom. Eu fui lá pra ver o terceiro ano. Eu lembro que a mensalidade era R$900. Na época. R$900 em 2005. Puta que pariu. R$900 em 2005. E aí eu fui falar com meu pai. Falei, vi um colégio aqui, pô, R$900. Aí ele falou pra mim, ele falou assim, olha, esse valor não tem como eu pagar pra você, cara. Claro. Vê um outro colégio aí, esse valor não tem como eu pagar. Claro que não, Rodrigues. E aí ele depois... era sargento? Tá, primeiro sargento. Os caras ganhavam uns 4 mil na época. Como é que vai pagar R$1.000 de colégio, cara? E aí depois eu falei assim, pô, outro colégio que eu gostei de falar. Mas assim, tudo de referência. Falei assim, pô, Santa Mônica. Santa Mônica. E fala aqui, né, também depois, pô, irmão, pior colégio que eu estudei na vida. Pior colégio que eu estudei na vida. Me matriculei na turma do terceiro ano, sem mentira nenhuma, irmão. Sem mentira nenhuma. Sentado numa sala assim com 40, 50 alunos. 99% das pessoas, irmão, não queria nada. Era uma gritaria na sala de aula. O professor. O colégio era os alunos que eram ruins? Os alunos e o colégio, porque não tinha a diretriz. E aí, eu tava numa. E era assim, né? Você podia fazer o terceiro ano técnico, o terceiro ano normal e o terceiro ano com pré-vestibular, que eram valores diferentes. Aí eu fui fazer com pré-vestibular. Já emendava um cursinho. É que eles pegavam uma parte para resolver matéria das universidades Qual públicas. Santa Mônica? Santa Mônica de Bento Ribeiro. Sabe que Santa Mônica tem dois colégios. Não, de Bento Ribeiro tem vários, tem uma porrada. Tem colégio Santa Mônica e tem... Centro Educacional, esse é Centro Educacional. Centro Educacional da família. Ligou e abriu tem muitos anos que abriu. São dois colégios completamente diferentes. Eu sei porque... depois eu vou comentar, mas... E aí, o que acontece? Eu sentava assim, cara, mas era uma galera numa bagunça, assim, a maturidade que eu tinha de já ter feito 2 anos de vestibular, porra, tava anos-luz à frente da galera que tava levando aquilo na flauta. Claro. Que tinha a possibilidade do pai, às vezes, pagar uma faculdade particular. Galera que já é de carro, galera que tava indo na época, porra, muito negócio de micareta, que era cara até pra época que tu falava assim,
vai nessas pós, chiclete com banana, camelão, pô, 300, 350 reais. Porra! E eu lembro que eu chegava, sentado na primeira cadeira, o professor dando aula, às vezes eu não escutava o professor falando, e eu falava assim, professor... Isso aonde? No Santa Mônica, eu falava assim, professor, eu não tô conseguindo escutar o que o senhor tá falando. Ele falou assim, ó, seus colegas não calam a boca, eu tenho mais 8 aulas pra dar, pô, não vou ficar gastando minha voz aqui não. E aí eu procurei o diretor, expliquei a situação pra ele, não fui na intenção de ficar sacaneando, eu falei assim, pô, tô matriculado, não tô conseguindo aprender. E aí o que eu fiz? Rodrigues sempre foi assim, né, mano? Tu viu o maluco sagar, né? Rodrigues é foda. Assim, pô, não tô Sabe o que eu fico contente, imaginando? Não, Sabe o que eu fico imaginando? Cara, esse negão aqui, de humilde, família humilde, moleque que venceu, oficial da PM, daqui a pouco vai ser coronel, e estudando na UERJ, né, mano? Eu fico imaginando Não, a galera que ele estudou na UERJ. Não, mas vai chegar nessa parte. Caralho, aí que tem que parar no 18 Não, anos. tem que parar, tá no 17, E aí o que acontece, cara? Tem que parar nos 18 anos E aí, vai lá né, pegar outra carga de Red Bull. E aí nessa que eu fui reclamar, aí meio que o diretor ficou assim, pô, cara, não tenho o que fazer. Tipo assim, ó, o pessoal tá pagando, eu não vou ficar me estressando. E aí eu falei assim, pô, então sabe de uma coisa? Eu quero sair dessa turma, que era do pré-vestibular, e vou pra turma do terceiro ano normal. Por quê? Qual que eu botei na minha cabeça? Tinha um valor diferente da mensalidade. E nesse período aí, como que meu pai pagava lá o colégio, né? A casa que ele mora até hoje, né? Que é em cima da casa da minha avó. Ele botou pra alugar por 550 reais a casa. Na época. E aí era os 350 do colégio e o restante ele me dava assim, pra eu comer alguma coisa, pra eu me virar ali. Eu sei que eu ficava assim. O cara alugou a casa. Alugou a casa. Era o valor que, assim, a casa já ficou alugada, né? Só que ele também não tirou do bolso dele. Enfim. Não, pai é foda, né, Rodrigues? E aí, entendeu? Tem pai que não faz isso. Sim. E aí o que eu fiz? Eu troquei eu saí da turma que era do vestibular e fui fazer o terceiro ano normal. Com a diferença do valor, eu comecei a pagar um cursinho pra mim por fora. Por fora, só o cursinho. Sabia? Não, meu pai sabia, eu falei com ele. Eu falei com ele, ó, eu vou sair da turma porque eu não tô aprendendo porra nenhuma aqui. Vou pegar o dinheiro e vou focar no cursinho à noite. Isso eu vou pegar Entendeu? esse link que tu falando que saiu da turma pra falar do curso pra polícia, mas vamos seguir. E aí, cara, eu fui fazer o terceiro ano nível médio. Voltei, na verdade, pra fazer que era só o nível médio, tipo assim, a galera que, não, só quero só o canudo ali. E comecei a pagar um cursinho lá em Marechal, na época que era o curso Progressão, que existe até hoje. Progressão é assim, é antigão, pô, antigão. E aí eu comecei a pagar com a diferença o cursinho de lá pra estudar, entendeu? E aí, porra, graças a Deus, né, no outro ano eu passei lá na UERJ, né? E aí foi parte, né, que eu vou interromper aqui, né, nessa metade, tipo aquela organizações tabajaras, seus problemas se acabaram. Sim. Que eu achei assim, porra, não, agora, né, eu tendo a referência do pessoal lá que estudou comigo em Belém, não, o cara passou na faculdade, tá com a vida resolvida. Porra nenhuma. Quando eu vou te falar, quando eu entrei, A verdade é foda. sem mentira nenhuma, assim, na primeira semana, eu já tomei já um choque de realidade. Choque de realidade, primeiro ponto que era o seguinte, faculdade, R$10 por semana e um Rio Card de R$80. Era isso, vai pra faculdade. Sim. Pegava o ônibus, aí a faculdade. Só nego com dinheiro. Quando passava, era tarde e noite. Então a primeira aula começava às 4h20 e às vezes a última às vezes era 10h40. Pegava o ônibus, eu lembro, verãozão, pegava o ônibus 383 ou 260, que passava ali atrás do Valqueiro. 260 bola, que o pessoal fala. Chegava na faculdade, irmão, ia com a camisa aqui assim, a mochilinha nas costas, tirava a camisa, a marca. E eu chegava na faculdade e vi o pessoal vindo de terno. Irmão, o cara seco. Eu falei assim, não, que porra é essa, irmão? O cara veio de onde? O cara veio de carro, o cara veio de metrô. Sim. O cara veio de carro, o cara veio de metrô. E aí tem um negócio do trote na faculdade, né? Que é pra você pedir dinheiro pra pagar a chopada. E eu fui participar, beleza. Sendo que quando você chega, você quer se enturmar com quem? Com a galera da tua idade. Só que, pô, irmão, ali você percebe que você tá do lado do cara, a distância não é de 5 centímetros não, filho. A distância às vezes é de 2 gerações aí da família do cara pra tua família. E eu lembro que a gente foi pedir dinheiro em Copacabana, cara, pra chopada. Quando eu cheguei em Copacabana, porra, uma porrada de gringo. Aí eu já não conseguia desenrolar.
Aí tinha uma menina, cara, que estudava, que foi pedir dinheiro comigo. A garota falava 5 idiomas. 5 idiomas. Um choque de realidade. 5 idiomas. Aí eu sei que na brincadeira, tipo assim, no final do dia, tipo assim, pedindo dinheiro, rodando todo pintado na rua, acho que eu tinha arrumado, sei lá, cara, 20 reais. A garota tinha arrumado 200. Por quê? Bonita. Gata. Bonita. Falava um monte de idioma. E o caralho, e eu ficava ali, e digo mais ainda, tá? Não é essa porra, não é frustração, não é preconceito, não é vitimismo, porra nenhuma, não. Às vezes pedindo dinheiro na Zona Sul pintado, nego pensa que é morador de rua, cara. Nego pensa. Nem vai pensar Não pensa, porra. Assim, esse maluco tá no Leste é o caralho. Isso é porra mesmo, entendeu? Nego pensa que tá morador de rua. Nego pensa que tá morador de rua. Pega uma turma hoje, 2022, da UERJ, pra ver quantos negão tem lá na turma. Não, tem muito mais, pô. Hoje tem muito mais. Presta atenção. Peraí. Mais. Mas vamos lá. Hoje tem muito mais, mas quantos tem dentro de 100? Ah, tu pode botar aí hoje, sem me tirar um fumo, mudou uns 30, 40, por aí. Então aumentou muito. Não, aumentou. Não, é isso que eu tô te falando. Não é o normal. É isso que eu tô te falando. Aí que eu vou... Não era o normal. Aí entendeu? eu vou, pra deixar seguir, essa foi até os 18 anos. E aí, quando eu cheguei lá, eu comecei a ver, porque é o seguinte, que os meus amigos de infância, ninguém entrou no vestibular. Um foi pro quartel, o outro foi fuzileiro, o outro foi não sei o quê. E aí eu comecei a ver o seguinte, que eu falei assim, porra, eu tô na faculdade, porra, a faculdade todo mundo fala que é uma faculdade. Antes do CPR, na entrei antes do CPR, todo mundo, entrei com 17 anos, todo mundo fala que é uma faculdade de pica e tal. Eu entrei no CPR com 18 anos, já tava no terceiro período de direito. Só que eu falei assim, pô, irmão, só que qual era a minha vida? Eu saí de casa cedo, voltava tarde, não tinha dinheiro, né? Era 10 reais por semana e o Rio Card. Aí a cantina que tinha lá, porque cada andar da UERJ é uma faculdade, né? A do direito, que era uma das mais caras, porra, tipo assim, um salgado com suco, na época, R$7,50. Aí eu subia pra do 11º andar, que se eu não me engano acho que é de filosofia. Aí vinha o salgado com guaracamp, R$2,50. Só que era aquilo, irmão. Eu comia um salgado, um enroladinho de salsicha, maçudo, salsicha velha, tomava aquele guaracamp, era uma azia. E descia. Só que, e aí, né, nessa brincadeira, voltava de noite no ônibus lotado ou dentro do trem, que às vezes tem uma estação da Mangueira ali que foi desativada, né? Pô, quando eu voltava no trem, voltava no ônibus, cara, pegava ali o horário lotado, eu olhava pra cara das pessoas assim, você fala assim, irmão, o cara cansado. Aí você vê o cara com cara de cansado, o cara em pé. Aí eu pensava assim comigo, eu falei, pô, irmão, esse maluco saiu de casa cedo, deve ter um trabalho que tá sugado e o cara tá voltando pra cá. E eu falava assim, cara, eu não vou conseguir ficar 5 anos assim. Aí quando chegava em casa, aí eu voltava, vizinha ali do lado. A vizinha bonitinha, nunca me deu mole, mas também nunca, assim, de tanto você, de família próxima, também nunca teve interesse. Mas cuidado que tá gravado. Não tem problema não. Só exemplificando. Quando voltava, chegava ali, por 10 e pouca da noite, era carro parado do lado, chamando pra sair, porra, bonitinho e tal. E aí, na porra nenhuma, porra. E aí você já olhava meio que tipo assim, porra, a minha patinete, a minha realidade. Tô estudando num ambiente ali, porra, onde eu não tô inserido 100% naquele ambiente. Meus amigos ali próximo da minha realidade, a galera já tá trabalhando, já tá de carro, já tá de moto, na minha visão com 17 anos de idade. Hoje eu cago pra essa porra. Mas você falava assim, porra, eu quero usufruir de coisa ali que um adolescente quer usufruir, só que eu tô no limbo. Eu falei assim, cara, não tem como eu bancar isso aí durante 5 anos. E aí eu voltei pra oportunidade que eu falei, porra, eu tô aqui do lado do quartel, né? Não, só que nessa época eu tava com 17 anos ainda. Aí eu falei assim, pô, vou começar a trabalhar. E aí eu ia lá pro Cine de Madureira, lá do outro lado, pra procurar emprego. Era uma porra até engraçada, cara. Tu entrava assim, o troço abria 10 horas da manhã. Aí ficava 5h30, uma fila, por quê? Porque o cara sentava no computador e... Não, pô, a primeira vez é só o cadastro. O único carimbo que tem na minha carteira de trabalho é dessa porra do Cine lá. Aí tu sentava, o cara falava assim, fala aí, o que tu tem? Aí tu falava assim, não, tenho ensino fundamental, ensino médio completo. Aí o cara olhava no computador, ó, não tem nada pra você não, pode ir embora. É tipo um banco de... Isso, o Cine é Sistema de Integração Empresa e Escola. Acho que é essa porra aí, depois o pessoal procura.
E aí, por que o pessoal chegava cedo? Porque falava assim, pô, se tu chegar primeiro, a vaga que tiver tu já ocupa, entendeu? E nessa brincadeira, a vaga que apareceu pra mim, porra, McDonald's do Carioca Shopping. Aí eu falei, porra, quero, pô. Foda-se, lógico. Foda, eu quero, foda-se, eu vou pra isso aí. E vou te falar, o McDonald's, Não. eu conheço muita gente trabalhando no McDonald's. Tu chegou a trabalhar lá? Não vou dizer porque eu não trabalhei. Mas o McDonald's, eu conheço gente que trabalhou lá e que hoje é pica. Inclusive um moleque daquele Podpah, trabalhou no McDonald's, ele fala, porque o McDonald's é tipo quartel, parceiro. O ritmo de trabalho é frenético. E aí, a disciplina do caralho. E aí, meu irmão, e pra quem tá começando a vida, a molecada fudida sem dinheiro, Irmão, eu fui fazer uma entrevista lá no McDonald's. Calça, blusão social, sapato, a pasta, aí sentei, o cara falou assim, ó, o horário aqui é de 14 até as 22, você tem direito a um lanche médio, o salário é R$236 e depois de 6 meses você passa a ter direito a um plano odontológico. Só que aqui é o seguinte, a gente só dá uma passagem pra vir, uma passagem pra vir, uma passagem pra voltar e 22 horas encerra o teu trabalho, mas você só fecha a loja quando a loja estiver limpa. Sim. E aí, porra, pra eu poder chegar no Carioca Shopping pra minha casa, eu tinha que pegar dois ônibus. Ele falou, porra, vou pagar pra trabalhar. Tinha que pegar um pra Madureira, mas eu ia pagar pra trabalhar, pô. Eu falei, não, vou pagar pra trabalhar. O cara falou, foda-se, meu irmão, eu quero alguma coisa de dinheiro. Só que aí esbarrei na pergunta que a mulher me fez. Você tem certificado de reservista? Eu falei assim, não tenho. Ela falou assim, então, não tem como. Né? Eu vou pegar um link. Quando eu tinha 17 anos, eu já namorava, comecei a namorar com 17 anos. 17 anos não comer ninguém, tá vendo? O cara transante é outra parada. Eu namorava com 17 anos a minha atual esposa. E eu lembro que tinha um vizinho então, de frente. Isso pode falar. Eu lembro que tinha um vizinho de frente, parceiro, fechamento, Rafael. Ele trabalhava na Honda. E eu tava fudido, porque eu ia pra casa. Cara, eu ia pra casa dele a pé ou de bicicleta. Porque eu não tinha 17 anos, aquele ritmo, tinha passado pra faculdade, tinha começado já a faculdade e tal, duro pra caralho. E ele falou assim, pô, mané, tem uma... eu andava com a motinha da minha mãe, eu pegava escondido às vezes. Eu não tinha nem 18 anos ainda, mas já, sabe que desde pequeno já era meio marginal, né? Pegava a moto da minha mãe, ia pra casa da namorada às vezes escondido e tal. E ele me viu andando de moto e falou, cara, tu tem carteira? Eu falei, não, cara, não fiz nem 18 anos ainda. Ele falou, caralho, tira logo essa carteira. Eu falei, não, vou tirar. Tanto que eu tirei a minha carteira, deu junho, tirei logo a carteira de motorista. E eu fui falar pra ele, pô, cara, arruma um trabalho pra mim aí, cara. Ele falou assim, cara, eu trabalho na Honda, eu vou te dar o contato lá da menina. Porque tem umas vaguinhas lá de motorista, caralho. Eu falei, beleza. Aí liguei pra menina, a menina trocou uma ideia comigo e falou assim, tu quer vaga de quê? Eu falei, não, a vaga que tiver aí e tal. Ela falou assim, 17 anos, 18, né? Tinha acabado de fazer 18. Aí ela falou assim, pô, cara, tu faz o que? Tu estudou, tu tem segundo grau? Eu falei, pô, tem, tô no segundo período de direito. O cara falou, cara, tu quer uma ideia? A menina me falou assim mesmo, da Honda. Porra, não vem pra cá não, mano. Eu falei, ué, por quê? Ela falou, porra, aqui só tem... Pô, cara, o cara é motoboy aqui, maluco, tudo não tem estudo, caralho. Pô, tu tá no segundo período de direito, vai arrumar um estágio, cara. Faz uma parada, porra, pra tu ser uma parada melhor. Não vem trabalhar com essa porra não, e aquela porra ficou na minha cabeça. Aí eu falei assim, caralho, realmente, cara, eu tô no segundo período, por que eu não arrumo uma porra de um estágio, meu irmão? Ela falou, porra, no estágio tu já vai ganhar, já o próximo tu vai ganhar aqui, e tu vai estar na tua área, caralho, a menina me deu esse bizu. Aí, beleza. Eu com 18 anos, né? Na minha faculdade, as amizades que eu tenho lá do primeiro período eu tenho até hoje. Porque, entenda, imagina, faculdade de Direito particular, que a mensalidade em 2006 era mais de R$1.000 a faculdade, R$1.200. Então na minha turma tinha, assim como na UERJ, tinha muita gente com uma pratinha. Então tinha policial civil, bem sucedido, porque a gente sabe que tem policial civil que, né, tem preso, caralho, tinha empresário, filho de gente com dinheiro, cara, enfim. Então tem algumas amizades, Rodrigo, Diogo, Betinho, galera de 2006 aí. Galera que... tem que falar todo mundo, né? Silvio, Rabicó, galera, se eu falar o nome de todo mundo, eu fico... Galera que eu... galera que eu mantenho... Qual o problema da Xuxa? Mandar um beijo pra minha mãe. Galera que eu tenho amizade até hoje, e lá naquela época... Pô, pra tu ter ideia, eu tinha amigo, o Rodrigo, que é meu amigo até hoje, viaja comigo, parceiro, que ele... Lembra do New Civic que lançou? Lembro, pô. 2007, New Civic, que parecia uma nave espacial, que aquele carro tu falava assim, ó, quando é que eu vou ter um carro desse? Em 2007 a gente tinha como imaginar ter um carro daquele? O Rodrigo pegou o carro, o Civic.
aquilo pra... Eu ia de Kombi, tá ligado? Kombi, né? Kombi pra faculdade. Eu pagava, a Kombi era R$1. Hã? R$2? R$1, pô, na época R$1. R$1 a Kombi. Ele tinha um New né, filho? Civic. Aquele pessoal que era só rodar, só a Kombi, pô. Kombi era... Não, Uber, pô. Maluco, Kombi... O moleque tinha um New Civic. Aquilo ali pra mim era um choque do caralho. E aquilo era bom porque, cara, eu via aquelas pessoas ali bem sucedidas. Tinha o Betinho, que era policial civil, e às vezes no meio do plantão ia pra aula de viatura. Já queimando, corregedoria corta. Ia de viatura pra aula, assistia a aula, voltava pro plantão e ele... E aquela porra ia pensando, caralho, aí tu conversava, caraca, mas tu foi pra Polícia Civil, como é que é o concurso? Aí o outro era empresário, seu Rodrigo empresário, o caralho, aí você vai... O ambiente da faculdade, né, Rodrigo, vai te apresentando pessoas bem-sucedidas e você vai falando assim... Pessoas e oportunidades. E oportunidades. Você falando, cara, é por esse caminho que eu vou. Eu não vou, porque, cara, eu lembro perfeitamente de jogar bola lá no meu portão, nessa idade, de 15, 16 anos, um pouco antes, de ficar chutando bola no portão lá, dos outros, lá na rua, e eu lembro de conversar com a galera lá da minha rua, e o nego falar assim, ó, porra, caralho, consegui um emprego pica, não sei o que, o caralho. Ela falava assim, mas como é que é o esquema? Não, você é professor de não sei o que, de educação física, caralho. Porra, lá pagam R$800 na época, eu não sei quanto era o salário mínimo... Em 2006, eu acho que girava em torno de 400 e pouco. Por aí. Mas assim, tipo, que nem como se fosse R$2.000 hoje, o salário de R$800. O cara fala assim, ó, caralho, hoje, né, trazendo pro atual, assim, R$2.000 de salário. Pro cara da onde eu morava, era muito dinheiro. Não, pra quem não tem filho, pra molecada pra quem nova. não tem filho, mora com o pai e com a mãe, entendeu? Atende as necessidades. Mas aí eu vi aquilo, ali. eu já sabia quanto meus amigos ganhavam na faculdade. Eu já sabia que tinha amigo empresário que ganhava 5, 6, 7 mil. Então, eu falava assim, caralho, o maluco fala de R$800 como se fosse muito dinheiro. Então, eu crescia naquela ânsia de melhorar de vida. Eu sempre tive essa porra desde pequeno. Não sei se é porque eu estou falando, irmão mais velho, sabe? Ajudava a cuidar dos meus irmãos ali. Eu sempre tive esse senso de responsabilidade. Comecei a namorar muito novo também. Então, minha namorada, ela sempre... É normal, o cara que tem o pai e a mãe que são casados... A pessoa tende a se repetir, né? A pessoa quer casar também, quer constituir família. Quando a pessoa tem os pais separados, geralmente a pessoa não liga tanto pra isso. É uma questão mesmo de cultura social. Então eu sempre quis aquela porra de ter minha casa, ter minha família, ter um emprego fixo, ter aquilo ali. Então quando eu cheguei na faculdade, e aí entrei no CPOR, que nós tivemos a mesma oportunidade. O CPR pra mim, e nós três fizemos, nós três fomos pra tropa e tal, aquilo ali foi uma parada que, meu irmão, e aí pra galera que tem essa idade, 17, 18 anos, eu sempre falo com sobrinhos e tal, primos, é uma grande oportunidade, né, Rodrigues? Hoje um tenente tá ganhando o quê? Perto dos 10 mil? Líquido aí, né? Aí o cara deve tirar uns 8, 9 contas por aí. Tá líquido, uns 8, então, 9 contas. Primeiro ou segundo? Eu sei que primeiro tenente tinha 9.600 bruto. É por aí, mas assim, o fato é muito dinheiro. Pro cara que tem 18, 19 anos, é muito dinheiro. Não, sim. Então assim, eu sempre disse, é uma grande oportunidade de você ajeitar a sua vida. Então, para nós três, aquela parada do CPR, que entram 200 alunos e a gente não sabe quantos vão pra tropa... É uma outra oportunidade. É uma grande oportunidade de surgir na tua vida e você fala assim, meu irmão, eu vou me agarrar nessa porra. Eu acho que nós três pensamos da mesma maneira. Vamos nos agarrar nessa porra aqui. E aí eu lembro que eu fazia direito e as provas que valiam mais era IG. Lembra? E eu lembro que eu quase gabaritei as duas IG. Uma 9.8 e outra 9.6. E aí eu não, foi diferença, pô. Eu lembro do Daniel. Eu despontei muito na turma. Mas a gente... Por causa da porra da prova de direito. Não tinha muito bizu ali do que era. Eu não tinha, era uma prova mais normal. Não era. Entendeu? Aí, só que era aquela porra de botar o artigo, inciso, parágrafo, o caralho justificar. Meu, não tinha esse bizu. Tenente Meyer, não, já leva tudo já bisurado, marcado ali, que tu já levava já. Pra quem já sabe. Não era bisurado já, não era bisurado. Eu lembro da galera levando pra prova as paradas impressas tudo grampeado. Sabe o que eu fiz? Encadernei e eu botei as linguetinhas em cada assunto. Essa porra também, então na prova, eu achava em 1 minuto o negócio que nego ficava muito tempo procurando. Então, mas esse bizu o tenente deu lá, o tenente Meyer deu esse bizu. Mas então, agora deve ser tenente coronel já agora. Né? Então quando eu entrei no CPR, eu lembro que a primeira prova foi a de fuzil
E eu lembro, cara, até hoje, aquela prova ali de fuzil, eu lembro que eu caguei o pau lá, que eu tava saindo de serviço lá na Guarita, fui pra prova todo fudido, não tava acostumado a vir à noite, naquela época a gente não tinha carcaça pra isso. Lembro que eu atirei a primeira série de tiro no alvo do lado, fiz umas cagadas do caralho, fiquei com 5 e pouco na nota, ali eu já fui pra casa chorando, eu falei, já era a minha vaga, perdi, tô fudido. Aí meu pai e minha mãe vieram, não, calma, rapidinho, tem um ano inteiro. Aí eu sabia que ia ter a prova de pistola no final do ano que faria a média, eu falei, caralho, pra quem não sabe, o CPR ele é dividido em 2 fases, né? Isso Deixa eu fazer só uma pausa aqui. Vamos pro bloco 2 depois. A gente pega lá. Pra falar do CPR. Aí eu. Tá. Vamos pegar Então vamos lá parar no marco temporal dos 18 anos, Acho que o CPR é boa. Deixa eu parar aqui. Tá. Só pra gente buscar lá um